Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, versos 17 e 18. Ministério Pão Vivo, direto ao nosso tema, as 7 taças da ira de Deus. Aliás, já comentando sobre a primeira taça. O alvo dessa taça, dessa tragédia ou praga, conforme a tradução, você achará um qualificativo diferente, mas sempre traduz o julgamento de Deus. Os 7 últimos tormentos que a humanidade passará, que cairá sobre o mundo. Lembre-se, não ignore nenhum detalhe do Apocalipse. Lembre-se daquilo que Jesus disse lá no seu sermão profético: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E olhe na conclusão de Apocalipse, Jesus disse para João, confirmando tudo aquilo que João tinha visto lá na ilha de Patmos. O Senhor confirmou para ele, através de seu anjo. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Por isso, convém atentarmos com muita diligência para a palavra profética. Conforme sabemos, 1/3 das Escrituras é composto de profecia. Aliás, 1/3 das Escrituras é profecia. E nela a gente tem aquele grupo de profecias que já foram cumpridas na sua íntegra. E temos aquelas futuras. E quando se olha para o passado, para aquelas do passado que se cumpriram, então o que se espera é que as futuras também se cumprirão na sua íntegra. Falando sobre essa tragédia da primeira taça, conforme já aprendemos que cairá sobre um grupo distinto, vai atingir os adoradores da besta. Existem hoje pessoas que ficam confusas e pode até ser uma confusão natural. Elas perguntam por que existe tantas religiões? Por que existem tantas igrejas? Bem, na realidade, não existe tantas igrejas. Existe uma multiplicidade de denominações.
Conforme a gente já aprendeu lá no princípio, quando Deus fundou a igreja, ele disse para os discípulos: edificarei a minha igreja e a porta do inferno, aliás, a porta do Hades, não prevalecerá contra ela. Isto era só o anúncio da edificação da igreja, mas no Pentecoste a igreja foi fundada e você não vê no livro de Atos dos Apóstolos, conforme o próprio nome diz, este livro relata as ações dos apóstolos. Você não vê em um apóstolo pregando denominação. Você não acha o nome de nenhuma denominação em Atos dos Apóstolos. Enfim, em todas as Escrituras. A gente já aprendeu que denominação começou no IV século. Atritos, tanto doutrinários como a igreja entrando embaixo do guarda-chuva da política, e nasceu lá no I século a primeira denominação. E depois da reforma, aí as denominações se multiplicaram. Então, aquela pergunta, por que tantas igrejas? Não faça ela mais. Diga, por que tantas denominações? Agora é bom esclarecer no tempo do fim, no tempo do reinado do anticristo, só haverá aqui na terra 2 grupos, só 2. Isto para Deus. Pode ser que na cabeça das pessoas, pois sabe que tradição religiosa é difícil da pessoa se libertar, a não ser que venha uma libertação de Deus. As pessoas se amarram tanto em denominações, na sua denominação. Mas no tempo do fim, tudo isso vai acabar. Terá apenas duas denominações. Aliás, eu chamo de denominação. Aqui na terra estarão os adoradores da besta e os santos. Estes 2 grupos estarão aqui. Os adoradores da besta, que são os discípulos do anticristo, os discípulos do dragão, da serpente, do diabo e Satanás, aquele que desde o princípio é o enganador. Ele estará sobre o anticristo. Ele dará o seu trono, o seu poder e autoridade para a besta. E aqui, por outro lado, estarão os santos. Lembre, estes santos são aqueles mesmos que Daniel, lá na visão dos 4 animais, no capítulo 7, verso 21, ele disse que ele via o chifre pequeno. Que chifre quer dizer
um rei, ele via o chifre pequeno fazendo guerra contra os santos e vencendo os santos. Veja, desde lá, no princípio das profecias relacionadas com o tempo do fim, mostra esta guerra que haverá. Os santos fiéis serão perseguidos, serão presos, torturados, mas eles, conforme Apocalipse 13 e verso 8, pelo fato de que eles têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles não se prostrarão diante da imagem da besta, eles não aceitarão sua marca na testa ou na mão, porque eles já têm uma marca, a marca do sangue de Jesus. Eles já foram arrolados, registrados no livro da vida antes da fundação do mundo. Por isso não vão se prostrar, ainda que a segunda besta, esse líder denominacional chamado a igreja que ele dirige, a denominação que ele dirige, embora chamada de igreja, que não é igreja, não é o corpo de Cristo, apesar da propaganda que esse falso profeta fará da besta do anticristo, o outro grupo especial, não vai ceder-se. Vão permanecer fiéis no próximo ou nos próximos vídeos. Mais detalhes, mas olha, se você ainda não aderiu ao grupo dos santos, aos fiéis, às testemunhas de Jesus, é muito simples. É só fazer aquilo que está escrito em Romanos capítulo 10 e verso 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus faça resplandecer. Aliás, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.